E aí, então, eu só vou fazer uma... boa noite, pessoal. Estamos aqui então, hoje no encerramento oficial do nosso projeto literário Olhares Femininos, Eternizando Sem Palavras. Estamos, então, aqui com a doutora Ana Filomena Amaral, conforme prometido, né? Boa noite, doutora Ana. Boa noite. É um prazer muito grande termos a senhora aqui conosco, né? O pessoal mandou perguntas, a gente anotou, a gente vai fazer todas as perguntas para a doutora Ana. Tem muitos que trabalham agora ou que estudam, né? Mas a live ela vai ficar gravada para as pessoas depois poderem assistir e verem as respostas, então, da doutora Ana às suas perguntas, tá? Algumas participantes também do projeto, muitas delas nos mandaram também mensagem que algumas estão dando aula, algumas estão em aula, né? Outras estão trabalhando, mas depois vão poder assistir. Aí, então, a gente vai fazer agora só, assim, uma apresentação, assim, do qual é o objetivo, então, desse encontro aqui hoje, né? Vamos nomear, então, os participantes desse projeto, só para, então, o pessoal saber quem foram as mulheres, então, que participaram, que se encorajaram, se motivaram e acabaram tendo essa experiência de que é possível, sim, escrever, publicar e ser escritora, né? Não é tão difícil assim, tão impossível como a nossa mente às vezes nos diz, né? E eu vou passar a palavra para minha colega Micheline agora, então, né, para também dar as boas-vindas para as nossas participantes do projeto. E em seguida a gente passa também para a doutora Ana para ela se apresentar. E depois, então, a gente segue o nosso roteirinho ali de perguntas e falar, então, da importância de iniciativas não só na área da literatura de empoderamento feminino, mas todas as iniciativas de empoderamento feminino, né? E acho que nesse sentido a doutora Ana tem muito a nos falar, muito a nos ensinar de uma experiência também em outros países, mas por que não, né, nos espelharmos e também trazermos para cá, para a nossa realidade, né? Então, boa noite, Michi. Boa noite a todas as autoras presentes. Boa noite, doutora Ana, obrigada por ter aceitado o convite. Uma honra poder receber a senhora aqui. Poder agradecer, então, a cada uma das meninas que toparam essa primeira edição conosco, né, Paola? Vamos nomear elas? O que tu acha? Claro, claro. Então, hoje, oficialmente, a gente está encerrando esse ciclo do primeiro projeto literário. Nós tivemos muitos momentos importantes aí para marcar o pré-lançamento, o lançamento online, e agora a gente oficialmente, então, encerra o ciclo para se preparar para um próximo, para um novo momento, tá? Segunda edição. Então, agradecer com muito carinho a Alice Cotton, a Ana Irene Silveira, a Ana Paula Vilela, a Andréia Tisca, a Andressa Dumer, a Berê Vitsorek, Camila Ávila, Crislaine Gama, Daniela Triboli, Denise Sefrim, Fernanda Garcia, Francisca Bukowski, a dona Helena Beatriz Corleta, Yara Schmeigel, a Jo Vieira, Jussara da Rocha Jaquez, a Lili Pautian, Luana Rodrigues, Luciane Centeno, Margarete Oliveira, Maria Inês Evangelista, Maria Inês Souza, Marilés Jeski, Maristela Abel da Silva, Renata Crespo, Rosita Uzaski e a Valdirene Chikoski. Então, foram essas que toparam o desafio da primeira edição do projeto literário Olhares Femininos Eternizando Sem Palavras. Espero que algumas delas estejam aqui conosco hoje para fazer esse encerramento simbólico, mas vai ficar gravada com muito carinho o nosso bate-papo hoje para assistir posteriormente. Então, gente, para quem está assistindo e não sabe, né? Afinal, que projeto literário é esse, né? Esse projeto literário, ele resultou, então, na publicação desse livro aqui, né? Essa obra, Olhares Femininos, Eternizando Sem Palavras. Deixa eu tentar mostrar aqui. Ó.
É uma obra, então, que tem 40 capítulos, totalmente escrita por mulheres, sendo que, apesar de nós termos aceito escritoras que já escreviam, que já tinham coisas publicadas, até para elas poderem encorajar as que nunca escreveram, o nosso grande objetivo era atingir mulheres que nunca escreveram, né? Aumentar o que a gente chama de autoeficácia feminina, literária em mulheres, né? O que é autoeficácia? A autoeficácia é o quanto a gente acredita na nossa própria capacidade de conseguir fazer as coisas. E acho que é muito importante porque muitas vezes a gente olha, por isso a gente ainda tem nesse imaginário, né, histórico, né, a mulher ainda tem muito isso, assim, de que os homens são capazes, os homens conseguem tanta coisa e nós nem sempre, né? Ou de olhar para os outros e pensar, isso não é para mim. Os outros conseguem, mas eu não, né? A gente não tem muito, a gente não alimenta, não cultiva muito essa postura de dizer sim para nós mesmas. Então, o objetivo era atingirmos também esse público de escritoras iniciantes. Tivemos todo o suporte para isso, né? E tivemos todo um trabalho aí de motivação, de encorajamento para que as nossas participantes, nossas estimadas participantes, nossas escritoras, agora sim escritoras, né, tentassem. E com muito orgulho, então, finalizamos a entrega com depoimentos incríveis, dizendo que foi uma experiência transformadora, delas gratas, agradecendo assim por terem a oportunidade de terem se tornado escritoras, né? Então, essa foi a primeira edição do projeto, primeira edição porque elas próprias querem agora uma segunda edição e querem que outras amigas, colegas, conhecidas também participem, para que também tenham esse gostinho de ver algo escrito por si, pelas próprias mãos, publicado, algo do qual possam se orgulhar, né? Um projeto assim que teve uma revisão muito cuidadosa, primorosa, um layout assim gráfico interno, externo, material também de qualidade. Então elas realmente nos relatam, né, que estão muito orgulhosas assim de presentear amigos, familiares, conhecidos, colegas com o livro, porque tem orgulho do resultado. E era esse o nosso objetivo, então acho que a gente finalizou assim, com chave de ouro, a gente cumpriu, né, o que a gente queria, até mais do que a gente imaginou. E agora, então, como por causa da pandemia a gente não teve a oportunidade, então, apesar de termos esperado para ver se, né, o que acontecia, se a gente ia poder fazer um lançamento presencial, então não deu, a gente fez um pré-lançamento com depoimentos, onde elas gravaram em casa, a gente editou e divulgou nas redes sociais, um pré-lançamento, e agora, então, já que não vai ser possível o lançamento presencial, a gente está hoje aqui com a doutora Ana Filomena para encerrar de forma simbólica esse momento que para nós foi um marco aqui na nossa cidade, na nossa região. Tivemos participantes de outros estados, não era o nosso objetivo inicial, mas como a gente publicou também o projeto nas redes sociais, né? E foi ótimo, porque no fim a gente estabeleceu parcerias com a Jo, que é da Bahia, né, e que inclusive agora faz parte do coletivo Ser Mulher aqui da nossa cidade, trouxe uma outra colega também dela, artista, escultora, pintora para o coletivo, estão somando muito conosco. Tivemos a Ana Paula de São Paulo, tivemos a Luana do Pará, né, essas três que disseram, não, mas dá para nós participarmos? Claro que dá, né, era inclusivo o nosso projeto, e que bom que elas quiseram. A Luana, inclusive, é tradutora e está traduzindo agora vários capítulos de uma obra técnica que estamos produzindo na editora. E o objetivo nosso, assim, do coletivo Ser Mulher, do qual esse projeto, assim, foi uma das iniciativas, é isso, é promover o empoderamento, a emancipação feminina e essa rede colaborativa e criativa entre mulheres. Então, que bom, né, que a doutora Ana Filomena está aqui. Gostaríamos, então, agora de passar a palavra para ela se apresentar. Né? É uma escritora já com décadas de experiência, então imagina se hoje a gente acha difícil, depois de tantas conquistas sociais que nós mulheres já conseguimos, né, ao longo dos anos, ao longo da história. Imagina para ela lá atrás, né? Como é que foi isso, assim, de dar cara a tapa e escrever e publicar, né? Naquela época. Então, vou passar a palavra agora para a doutora Ana Filomena.
Bem, boa noite então a todos, o que nos estão a ouvir, e quero desde já agradecer o convite que me foi dirigido, e é uma honra estar convosco, obviamente, até porque, como eu dizia há pouco, vocês estão realmente de parabéns, e todas estas iniciativas que têm a ver com o empoderamento das mulheres são poucas, portanto temos mesmo que fazer muito mais. Portanto, era esse apelo que eu queria fazer às mulheres, é que realmente não se esqueçam de participar, de se comprometer, de se entrosar na sociedade e marcarem a sociedade com a sua presença e com os seus contributos. E eu sou realmente fundadora e presidente de uma cooperativa cultural aqui da Lousa, chamada Arte Via. A Lousa fica no distrito de Coimbra, e eu estava precisamente a dizer há bocado que em 22 anos, talvez este ano, seja o primeiro ano em que nós não vamos comemorar o Dia Internacional das Mulheres, a 8 de março, precisamente porque estamos em confinamento e muito provavelmente iremos continuar. Portanto, terá que ser adiado para outro mês, mas não vamos seguramente deixar de comemorar esse dia que é tão simbólico e emblemático para nós. Uma outra coisa que eu vos queria dizer também, agora só a título de nota inicial, que é muito importante isto, e eu andei todo dia a pensar nesta situação hoje. Nós tivemos eleições agora em janeiro, com um elevado grau de índice de abstenção, mas pronto, já era previsível devido até às circunstâncias epidémicas. Mas o que eu gostava de dizer às mulheres é que honrassem todas aquelas que lutaram, morreram para que nós tivéssemos o direito ao voto. Portanto, nunca deixem de votar. Nunca deixem de votar. Mesmo que o espectro político não seja realmente o ideal, não deixem de ir e colocar o vosso voto. Pelo menos o voto em branco. Mas não deixem de votar. Porque lembrem-se sempre que foram milhares de mulheres, não há muito tempo, estamos a falar de há cerca de um século atrás, que lutaram e deram tudo o que tinham, inclusive a própria vida, para nós termos este direito inalienável e este dever inalienável também. Pronto, posto isto, era esta a mensagem que eu vos queria deixar, porque muitas vezes eu ouço, para quê ir votar? Mas para quê? O que é que adianta? Que nunca esse pensamento vos cruze a vossa mente. Lembrem-se sempre das que deram a vida por isso. E agora eu sei, pronto, eu sou escritora, pronto, sou diretora desta cooperativa cultural, que é uma cooperativa por acaso de mulheres, não é, digamos, não foi de propósito, mas por acaso são só mulheres nos órgãos sociais. Somos uma cooperativa sem fins lucrativos, em regime de voluntariado, não é por acaso que eu estou há 22 anos na presidência, é porque não é fácil arranjar quem venha a ocupar o meu lugar, porque isto não é nada fácil trabalharmos, mas digo-vos que é das coisas que mais recompensa ao ser humano, é trabalharmos para nós e para os outros, recebendo em troca apenas a alegria que esse trabalho nos dá. São o que a gente chama em psicologia, né, Misha? Ela usa a mesma abordagem teórica, prática que eu, a gente chama de valores de vida. Quando a gente faz algo que é um valor para nós, que é aquela coisa que faz o nosso coração vibrar, que bate lá no fundo da nossa alma, a gente tem ações alinhadas, condizentes com isso, a própria ação, né, já é gratificante, independente da consequência que ela venha a ter depois, né? O próprio ato ele já é autorreforçador, né, automotivador. É aquela coisa que a gente não sabe explicar por que isso é um valor, aquela coisa que a gente, quando tenta explicar, é porque sim, né? É aquela coisa que faltam palavras para justificar o porquê que aquilo ali é importante. Doutora Ana... Eu só queria acrescentar aí uma coisa que é muito importante também, porque às vezes as pessoas são capazes de pensar, vou agora dedicar tantas horas a isto e perder tempo. A vida não nos fica a dever nunca nada. E tudo o que nós dermos, recebemos sem dúvida, e eu estou-vos a falar por experiência própria,
em cêntuplo. Portanto, nunca duvidem de que tudo aquilo que vocês fazem pelos outros tem retorno. E a Arte Via, coisa a senhora boa quer falar escutar pouquinho? isso. Nossa, que coisa boa escutar isso. Ai, é música para os nossos ouvidos, assim. Porque esse projeto literário vem bem nessa ordem, assim, né? Dessa vontade, desse voluntariado, o coletivo Exatamente. também vem muito dessa origem. E com certeza é um ganho, às vezes, que não é um ganho financeiro, mas é um ganho, como a Paula falou, né? Em direção aos nossos valores, em direção às coisas que a gente realmente acredita e quer concretizar na sociedade, né? Quer que essas pessoas evoluam, né? Com isso tudo. E não é fácil, vocês sabem isso, ainda estão certamente a começar, nós já temos 22 anos, não é fácil, nós já tivemos todo o tipo de problemas, desde traições, perseguições, enfim, tentativas de todo género para nos desmobilizar, para nos aniquilar, mas isso só nos reforça e nos dá vontade de continuar e cada vez com mais paixão e mais dedicação. Portanto, vão ter muitas adversidades, vão ter muitos sacrifícios, vão ter que superar muita coisa, mas que nunca vos passe pela cabeça desistir, porque as mulheres não desistem. A senhora quer falar um pouquinho, doutora Ana, sobre a Arte Via? Acho que é importante falar, né? É um projeto que deu certo, é um projeto que hoje em dia eu morei na Lausanne, então assim eu via pessoas conhecidas assim usufruindo do trabalho, né? Tem até um trabalho assim que é para os depois que as crianças saem de casa, até os pais voltarem para casa, que a escola lá é em turno integral, né? Só que, assim, nem sempre coincide o horário que as crianças são liberadas da escola com o horário que os pais são liberados do trabalho. Então, quem vai cuidar e não só cuidar, mas de que maneira esse tempo vai ser passado com qualidade para as crianças, qualidade de interação, de aprender, né, e de cuidado. Então, a Arte Via também se preocupou com isso e a comunidade usufrui desses serviços, dessas iniciativas, se empenha, né? Eu vejo que é uma coisa assim que está já na cultura da cidade, né? A questão da interação assim dos habitantes com a cooperativa. Como fazer isso dar certo? De onde surgiu essa ideia? Vocês têm apoio do governo, da iniciativa privada? Como que foi? Esta ideia surgiu há 22 anos com 5 mulheres que se juntaram e decidiram criar uma cooperativa, portanto, de ação cultural, e, portanto, e chama-se precisamente Arte Via, Cooperativa Cultural e Editorial, e o que nós pretendíamos era precisamente dar um contributo na área da cultura e da educação aqui na região, não só no Concelho da Lousã, mas na região. E pronto, e o começo, todos os começos são sempre difíceis, mas conseguimos entrar na comunidade. Passados alguns anos criámos uma universidade sénior, depois criamos um apoio às crianças. Entramos em projetos europeus vários, tivemos cerca de 8, 9 projetos europeus. E temos realmente o apoio da autarquia no sentido em que a sede onde nós funcionamos portanto, é paga para a autarquia. De resto, vamos continuando o nosso trabalho nestes desde março, obviamente está quase a fazer um ano que está tudo parado, não é? Nós temos inclusive aulas de inglês, de pintura, de costura, etc., mas neste momento está tudo parado, inclusive o apoio às crianças também, mas criamos agora, em 2018, algo que está a fazer realmente furor, digamos assim, a nível nacional e internacional também, que foi no decurso dos incêndios florestais de 2017, nós decidimos que devíamos fazer alguma coisa para reanimar esta região. Então, criámos o Festival Literário, até porque a sugestão foi minha, porque eu não me sinto realmente à vontade em mais nenhuma área, a não ser a área da literatura, e, portanto, criámos um festival literário que se chama Festival Literário Internacional do Interior, Palavras de Fogo, que vai este ano na 4ª edição,
e tem sido realmente, o ano passado tivemos que adiar de junho para outubro, porque digamos que o calendário deste festival mantém-se em julho, porque foi em junho que deflagrou o primeiro incêndio em 2017 em Pedrógão Grande, e portanto nós queremos manter realmente a data de junho. O ano passado não foi possível, passámos para outubro, este ano vamos ver se é possível em junho, se não teremos que adiar, mas de qualquer forma não queremos nunca deixar de o realizar, porque é muito importante. Já nos perguntam, porque realmente numa região do interior, eu penso que é o único festival literário que existe, digamos, com esta abrangência, até porque nós abrangemos cerca de 12 concelhos, são 12 concelhos que estão, que fazem parte do consórcio do festival, e que o festival decorre nesses 12 concelhos em simultâneo durante 4 dias. Nossa. E isso realmente tem sido um trabalho muito gratificante e muito interessante também, e vamos ver agora para esta 4ª edição, se nós... Olha ali, ó, quem falou ali, ó, o Carlos Honório, né? Claro, o senhor Carlos tinha que estar a assistir, é o meu fã número 1. Obrigada por tudo que a cooperativa Artvia me ofereceu. Ele é português, ele é pai do meu marido, que a cooperativa Artvia me ofereceu a nível de partilha de conhecimentos, aprendizagem da língua inglesa e espanhola. Beijinhos e parabéns por essa iniciativa. Sim, senhor. Ai, já temos é uma pena que o senhor Carlos tenha saído, mas pronto, também agora as coisas estão como estão, mas espero que ele volte novamente. E manda aqui um beijinho para ele e para a Mirita. Espero que esteja tudo bem com eles. Dona Ana, fala para nós um pouquinho assim, como surgiu essa ideia do festival literário, né? A ideia surgiu precisamente por isso, porque depois dos incêndios em 2017, esta região ficou devastada. E as pessoas, para além de terem, muitas delas, perdido a vida, perderam muitas delas também tudo o que tinham, e portanto o ânimo destas pessoas estava realmente completamente de rastros. Nós achamos que deveríamos trazer as palavras para animar a região do interior, e foi assim que surgiu. Mas foi você, tu diz assim, nós achamos lá o pessoal da Artvia, e daí com isso mobilizou esses... exatamente, nós logo na altura achamos que a Artvia não tinha hipótese, porque somos muito poucos, obviamente, somos uma cooperativa pequenina, não conseguiríamos fazer algo que tivesse a projeção que realmente nós queríamos dar-lhe, e então tivemos logo a ideia de convidar autarquias para se juntarem a nós, e pensámos, bem, se nós conseguirmos umas 3 ou 4, já é um êxito, mas na altura conseguimos 9, e neste momento vamos em 12, e espero que se juntem mais a nós, porque realmente sem as autarquias era impossível nós concretizarmos um plano tão ambicioso e um festival com uma projeção como este está a ter, não é? Era completamente impossível, mas e nós acreditamos nestas sinergias, nós acreditamos que o trabalho deve ser em conjunto, criar sinergias, criar parcerias, trabalharmos todos para o mesmo fim, porque é aquilo que eu digo, se nós, a Artvia, fizéssemos um festival, provavelmente iria ser algumas iniciativas aqui na Lousã e ficava por aí. Neste caso, nós temos iniciativas em 12 concelhos em simultâneo e, portanto, muitas mais pessoas podem usufruir deste festival e realmente é isso que nós queremos, é torná-lo cada vez maior e que ele chegue a cada vez mais pessoas do interior e não só. Uhum. Pois é, e quantas vezes a gente acha assim, antes de tentar, né? Antes de tentar, vem a ideia e a gente pensa, não, isso não vai dar certo, né? Da onde essa ideia, né? Não, nem chega a tentar. São os pensamentos que a gente tem que, quando a gente embarca neles, eles acabam nos sabotando, né? Como nesse projeto do Olhares, tivemos muitas participantes que pensaram, não, mas isso não é para mim, eu não consigo, eu não consigo, isso é para os outros, né? Eu não sou capaz. Mas para aí, por que acreditar nesse pensamento? Ele é útil para tu construir a vida que tu quer, ele é útil para tu se aproximar do teu eu ideal, daquilo que tu quer para tua vida, das marcas que tu quer deixar. Bom, se não é útil, então, né, deixa ele passar, mas não embarca nisso, não compra essa ideia, né? Compra as outras ideias que são úteis. Então, isso que a gente também busca ensinar, incentivar.
Estamos aqui com uma autora que acabou de entrar. Posso te colocar, Ana Neneza? Pode! Ali! Ela é uma das nossas autoras! Então a Neneza, ela foi uma, né, que estreou agora na escrita com o projeto, né, Neneza? Sim, eu só escrevia coisas assim da profissão em jornal e trabalhos científicos, né? E nunca tinha escrito nenhuma crônica de coisas assim, né? Que foi de uma viagem, né? Mas foi muito bacana, assim, essa experiência, assim, que a mãe é escritora, então... A mãe dela criou o hino da cidade. A mãe dela é uma escritora exímia, né? E ela nunca tinha publicado um capítulo, nada, né? Então, tava na hora. Muito interessante. Foi uma oportunidade ímpar, né? Tanto que eu coloquei meu e também da mãe. A mãe tinha uma poesia que ela tinha feito, né? E aí os filhos deram de presente essa publicação no livro, né? Ela ficou muito feliz. Foi muito legal, né? A publicação dela, assim, tivemos pessoas que mandaram e-mail para a editora falando da poesia que ela escreveu, Porteira Velha. Muito legal, né? Ela tem um linguajar poético, né? Tem essa paixão toda, essa experiência literária toda, né? E muito legal termos a dona Helena, né? Que todo mundo conhece, que todo mundo sabe que é uma exímia escritora e compositora, que está sempre dando oficinas nas escolas, se doa muito pelos outros, né? Por isso mesmo que tem a admiração de tanta gente. E na última hora, né, ela entrou, ainda a Neneza ela nem falou sabia, né? Eu digo, não, ainda dá, se ela quer. Nossa, imagina, eu falo com o diagramador para incluir, eu já mando agora para revisão. E daí a Neneza disse, então ela vai entrar. E aí, então, fechamos com chave de ouro, né, o capítulo 40, nos faltava um para fechar os 40 e foi com chave de ouro, né, que a dona Helena também entrou. Neneza, como que foi para ti quando tu pegou esse livro e tu viu o teu capítulo publicado? Eu achei muito assim, eu me achei muito importante. Melhorou a minha autoestima, porque eu sou uma pessoa muito crítica e uma pessoa assim que eu tenho muita dificuldade assim de colocar alguma coisa minha, sabe, assim, é uma autocrítica severa que me impede de ser, de alguma maneira, assim, aonde eu posso ser trabalho com crianças, que eu sou mais lúdica, que eu me solto mais, e para mim, escrever, assim, uma crônica foi como isso, assim, eu meio que bailar nessa onda, surfar nessa onda, assim, como se eu estivesse brincando com as crianças, entende? Escrevendo, foi uma coisa mais lúdica, porque se dependesse de mim, assim, eu ter que fazer alguma coisa que não fosse por incentivo de vocês, eu não ia fazer, porque eu tenho uma dificuldade muito grande, assim, com essa questão, assim, do perfeccionismo, sabe? Eu preciso e escrever foi um desafio em função disso, assim, né? Porque ideias eu tenho muitas, mas para pôr no papel eu acho muito difícil, assim, sabe? Foi muito bom, foi muito interessante, uma experiência muito gratificante, assim, sabe? Tu ver o livro, poder dar de presente para os amigos, né? Dei vários, assim, e todos gostaram. Foi o casal que foi comigo, né? Que foi conosco para o Peru. Eu dei o livro, eles adoraram, não sabia que eu tinha escrito, né? Então, foi uma experiência muito marcante, assim, sabe? Para mim, assim. Eu achei, eu fiquei muito feliz. Que bom, era o nosso objetivo mesmo, né, Misha? É um trabalho micro e macro ao mesmo tempo, né? Eu acho muito fascinante, assim, o efeito que acontece através do projeto literário.
porque tem todo esse trabalho micro, individual, com cada uma, com o seu interior mesmo, né? Como a Anelisa falou, está vencendo essas barreiras, de poder estar vencendo esses julgamentos, se achando capaz. E existe esse trabalho macro também no social, que é de fortalecer nossa rede, que é de posicionar a mulher na sociedade, posicionar o seu olhar realmente sobre a vida, sobre ela mesma, enfim. Teve vários ângulos aí desses olhares. Então, como um projeto literário, trabalha o micro e o macro. Dona Ana, eu gostaria de ver, assim, o que a gente poderia inovar na segunda edição, assim, do projeto, que a senhora pudesse nos trazer, assim, uma sugestão, uma ideia, algo para a gente poder envolver ainda mais, assim, as mulheres. Ou temáticas, né, que são interessantes, assim, para desafiar elas. Porque no primeiro a gente deixou aberto, as temáticas eram livres, a gente apenas disse quais os gêneros literários nós aceitaríamos, mas as temáticas eram livres. E agora para o segundo a gente já quer fazer um pouquinho diferente, a gente já pensou em algumas temáticas, então a gente gostaria também de ouvir da senhora que tipo de temáticas tu acha que seriam interessantes delas poderem desenvolver mais, né? E compartilhar os seus olhares sobre esses temas. Que temas seriam esses, na sua opinião? Olhem, eu muito sinceramente, a minha experiência nessa área é praticamente inexistente, a não ser eu própria. E realmente, a mim, eu não gosto que me imponham nenhum tema. Portanto, eu vou dizer como se fosse eu uma das que iriam participar no vosso projeto aí no Brasil. A minha opinião e por que não, né? Vamos participar, sim. A minha ideia é que deveriam continuar com um tema livre, porque realmente não é fácil dizer um tema e as pessoas discorrerem sobre ele, não é? Pois. Até porque a literatura é isso mesmo, a literatura vem da alma, vem do que é mais profundo em nós e, portanto, ninguém nos pode ditar aquilo que nós devemos escrever. E, portanto, para mim isso não é literatura, é como dizer a um músico, olha, faz esta música assim, assim, assim. Também não é música, portanto, os artistas têm que criar em liberdade absoluta e total. E, portanto, nesse aspecto acho que vocês devem manter completamente aberto. Agora, eventualmente, alargarem a mais pessoas, mas o que era muito importante para mim, e para mim como escritora, é que vocês tentassem criar, por exemplo, um clube de escrita. Associado a um clube de leitura também, porque são indissociáveis, não é? Quer uma, quer outra. Excelente! E depois trabalharem com as pessoas que fazem parte desse clube, já trabalharem vocês com elas e elas convosco, já os textos, os futuros textos que vão fazer parte da segunda edição desse projeto. Isso é um trabalho muito interessante, porquê? Porque vocês não as perdem. Não é? Portanto, vocês continuam a ter contacto com as vossas escritoras e vão agora em completa sincronia e sinergia com elas trabalharem também o próximo livro. Mas me diz, como funciona esse clube de leitura? O clube de leitura é vocês escolherem um livro, entre vocês, escolherem um livro, lerem o livro e depois falarem sobre ele. Portanto, é assim que normalmente os clubes de leitura funcionam. A gente tem uma coisa semelhante no coletivo, que é a roda de leitura, né? Pronto, a gente escolhe um livro e em cada encontro discorre sobre os capítulos e debate sobre aquilo ali. Exatamente. Mas podiam não se cingir só à leitura, mas fazer uma espécie de ateliê de escrita. Escrita criativa. Paola, esse grupo do projeto... Convidarem, por exemplo, essa senhora que já é uma veterana na escrita, não é? Dona Helena, convidá-la, por exemplo, a fazer um ateliê de escrita. Olha! E começarem, nesse ateliê de escrita criativa, começarem já a criar os textos que iriam informar o vosso livro, o vosso futuro livro da segunda edição do Olhares Femininos. Porque surgem tantas coisas na nossa cabeça quando a gente lê uma outra obra e debate sobre ela, né? Poxa, mas seria tão interessante
falar sobre tal coisa, e depois aquilo ali passa, né? E eu não sentei para escrever, e a ideia, né, às vezes se perde. Então, acho que realmente pode ser muito interessante a gente pensar, Mish. E a gente viu assim... Paola, esse grupo que a gente tem formado do projeto literário, que nós temos um grupo no WhatsApp das escritoras, né? Esse grupo, ele pode se tornar já esse clube da escrita, claro, né? Vinculado à editora. Tu pode fomentar isso também lá no grupo de trabalho, né? Arte e Cultura do coletivo. Então, poder fazer esse link, assim, né? Eu acho que é bem interessante, bem necessário, porque é uma forma da gente estar... fortalecendo também se conectando delas, conectando e fortalecendo a consciência delas em relação a isso, né? Exatamente. E se quiserem até enveredar, isto não é querer, obviamente, induzir-vos em nenhum tipo de escolha, mas se quiserem enveredar por uma das maiores emergências que nós temos neste momento, nós seres humanos e o planeta, que é a emergência ambiental, se quiserem enveredar por uma temática que é muito abrangente, podem, inclusivamente, ler o meu primeiro livro, que faz parte da trilogia ambiental que eu escrevi, que vai terminar agora com Desertos, que se chama O Diretor e está editado no Brasil. Olha, sobre o que fala? Compartilha um pouco conosco, dona Ana. Exatamente, O Diretor é o primeiro livro da trilogia Mãe Nossa, que é dedicada aos problemas ambientais, e é um romance, portanto são obras de ficção, e que fala sobre o mar, que é realmente a origem de toda a vida e aquilo que está a ser mais destruído por todos os nossos comportamentos abusivos e destrutivos. E, portanto, penso que era capaz de ser um livro interessante para vocês lerem e pensarem, quem sabe, em escrever algo em torno de todos, enfim, de todos todo o flagelo que é os problemas ambientais e quem sabe, aliás, o Sr. Carlos está aqui a dizer, ele já o leu. Ele é também um fã meu e penso que gostou dele, portanto, ele está à venda aí no Brasil, na Amazon e eventualmente nas livrarias, portanto, era capaz de ser interessante vocês entrarem nessa área, porque realmente chama-se Mãe Nossa a trilogia e nós somos todas mulheres e sabemos realmente que as mães são a matriz de tudo e a nossa mãe é a nossa terra. Não é? Até o nosso planeta, se nós a destruirmos... E está aí a pandemia para mostrar cada vez mais a importância de realmente... Né, muitas vezes a gente vive a nossa vida como se fosse um mundo paralelo, né, do ambiente. Exatamente. Não tem mundo paralelo, né? Não tem lixo fora, né? Não tem como colocar o lixo fora, né? E só poluir, não preservar, então, aonde que as coisas nos levam, né? E depois a gente enfrenta as consequências aí que podem ser bem penosas, bem duradouras, né? E a gente está vendo... E nesse grupo que vocês têm de leitura e de escrita, podem precisamente também, em paralelo, veicular, portanto, comportamentos, sensibilizar as pessoas para realmente cuidarem do planeta e não adianta nós dizermos que não há nada connosco, porque é connosco, com todos e com cada um de nós. Portanto, é no nosso dia-a-dia, com a nossa prática cotidiana que nós podemos defender e proteger o planeta. E limpar o planeta, certamente, como aqui, vocês terão aí também muito lixo que é necessário limpar. Por exemplo, ainda no outro dia, nós temos aqui várias iniciativas em relação à limpeza dos mares, mas não é preciso ir para o mar, quer dizer, nós saímos porta fora, e eu pelo menos saio porta fora e vejo logo. Não é preciso ir para muito longe, infelizmente. Doutora Ana, assim, ó, a gente pensa que as pessoas, por terem um pouco mais de cultura, elas automaticamente vão fazer reciclagem de lixo na sua casa, e aí tu tem uma decepção muito grande quando tu vê, assim, que pessoas cultas fazem a mesma coisa, assim, nos bairros, né, nobres da cidade, fazem a mesma coisa, ou pior, do que o pessoal das vilas. Exatamente.
Exatamente. E essa sensibilização é muito importante. Eu, neste momento, eu arriscaria a dizer que é o fator de cidadania número 1, em que todos nós nos temos que envolver, em que todos nós nos temos que comprometer, porque senão os nossos filhos têm o futuro, filhos, netos têm o futuro deles comprometido. Quer dizer, no outro dia eu estava a pensar, e eu dei uma entrevista na RTP2 precisamente sobre a trilogia e falámos precisamente sobre o ambiente, e eu estava a dizer que perguntava a uma jornalista se eu achava que era uma questão de ignorância ou de comodismo. É mais de comodismo do que de ignorância. Porque, enfim, reciclar e separar e levar aos ecopontos, etc. Custa, dá trabalho, etc. Mas é incomensuravelmente menos do que aquilo que nós não teremos mais do que 10 anos. Vamos começar a sofrer, todos, sem exceção. Porque realmente todas as catástrofes naturais que nós estamos a assistir agora vão ser cada vez mais frequentes e mais mortais. E temos uma janela de 10 anos. Portanto, temos uma janela muito pequena, né? Eu vejo assim que aqui no Brasil a senhora também tem muitas ligações com o Brasil. Eu vejo que a senhora sabe bastante, né, do que acontece aqui, está bem por dentro do que acontece aqui. Inclusive, ela já divulgou a obra dela aqui no Brasil, já ganhou prêmio literário internacional aqui no nosso país, né? Mas assim, ó, eu vejo que porque pelo tempo que eu morei em Portugal, né, eu vejo assim que também a influência não tem como, né? Isso é inseparável da educação, do sistema educacional, do quanto cada país, cada cultura enxerga a educação como um instrumento, né, de empoderamento, de conscientização, de mudança, de transformação social, né? Para vocês terem uma noção, em Portugal, os bombeiros, eles são voluntários, eles não recebem, não é que nem aqui no Brasil, que é uma profissão que tu recebe. Não, eles são voluntários, eles arriscam a vida deles lá, né? E muitos morrem apagando incêndios de maneira voluntária. Eles têm no sistema educacional deles, né, matéria de cidadania, né? Eles porque a gente sabe pela psicologia, né? Nós três aqui, por acaso, somos psicólogas, né? Tanto a Neneza como eu, como a Micheline, que a mudança de comportamento, ela é uma consequência de um processo de reflexão, de amadurecimento, de conscientização. E esse processo, ele tem que ser contínuo. Uma vez que a gente deixe de refletir, de ponderar sobre determinadas coisas por uma janela de tempo, a tendência é enfraquecer um pouco o quanto aquilo ali influencia o nosso comportamento. E o que eu vejo em Portugal, a semelhança de outros países da Europa, é que eles investem desde muito cedo na conscientização das pessoas sobre o quanto as ações individuais impactam no coletivo, né? A importância da cidadania, a importância de eu não ter essa ótica tão individualista, tão egocêntrica, como, infelizmente, comparando, a gente tem muito mais aqui no Brasil, né? O Carlos, quando chegou aqui no Brasil, ele viu a diferença, assim, uma diferença gritante, que não tem como não comparar quando tu chega em outro país, né? Tu sempre vai comparar a tua cultura com a cultura do país no qual tu começou a viver. Então, assim, lá em Portugal, a doutora Ana não me deixa mentir, tem vários locais, assim, ó, que as pessoas, eu não uso mais uma roupa, mas ela tá boa, eu vou dar para aquela cooperativa lá, e tem pessoas voluntárias só para organizar as roupas por tamanhos, né, por se é feminina, masculina, se é infantil, enfim, para ficar tudo arrumadinho. Algumas, inclusive, costuram, né, para arrumar a roupa, para não colocar fora, também pensando nessa questão do ambiente, né, e do reaproveitamento das coisas. E aí quem precisa vai lá e pega, mas também leva o que não usa. Então, além de ser acabar sendo uma economia colaborativa ali também, né? E um instrumento de auxílio mútuo, enfim, é também uma questão que está extremamente, né, intrinsecamente relacionada à questão ambiental. E aqui não tem isso, aqui uma roupa velha, rasgada, cheia de bolinha, de bolas e coisa que, tipo, nem lá em Portugal não iam aproveitar para doar, aqui a gente vende, né?
Então, né, vendem. Então, é uma mentalidade diferente, né, e que não muda da noite para o dia. Agora, na pandemia, quantas redes sociais, o pessoal implorando, por favor, se conscientizem. E os psicólogos só faltam pular da cadeira, mas para aí, como se a conscientização fosse tu pedir se conscientiza e a pessoa vai se conscientizar. Não é assim, né? É um processo que demanda um certo tempo de reflexão, de amadurecimento, é um processo que demanda investimento mesmo, né? E que muitos países fazem e a gente deixa muito a desejar nesse sentido, né, doutora Ana? Que a senhora acha disso tudo? O ideal realmente é que isso cresça com as pessoas, mas quando não é possível crescer com as pessoas, porque eu quando andava na escola, obviamente que ninguém falava da emergência ambiental, nem de coisa nenhuma, mas a minha mãe falava sempre em poupar, poupar, poupar. Ora, poupar é tudo. Poupar é tudo. É nós consumirmos menos, é nós desperdiçarmos menos, é nós fazermos menos lixo. E há uma coisa que é muito importante, quando não conseguimos realmente, estruturalmente, alcançar esses objetivos, então temos que os fazer de uma forma conjuntural. E na forma conjuntural, o exemplo é a forma mais inacreditável que nós temos. Eu lembro-me quando, no outro lado, quando eu morei noutro sítio e começámos a fazer a reciclagem, ninguém nesse sítio fazia reciclagem. Nós éramos os únicos a fazer reciclagem. Pois quando nós saímos, todo o bairro fazia reciclagem. Eu não disse uma única palavra. Não sensibilizei ninguém. Foi apenas, exclusivamente pelo exemplo. As pessoas viam-me realmente eu a carregar nos sacos e a colocar nos ecopontos e começaram a ver, pronto, vamos fazer o mesmo. Portanto, o exemplo é muito importante. Muito, muito importante. São os modelos, né? Os modelos, eles têm uma influência... olha para o que eu faço e não olhes para o que eu digo, porque muitas vezes o que eu digo e o que eu faço são coisas completamente díspares, não é? Eu acho que essa é uma ótima temática, assim, acho que também pode envolver a questão do cuidado consigo mesma, né, da relação com o corpo, da relação com a alimentação, enfim, com os hábitos, né, de vida, de saúde. Acho que poderia ir por esses dois viés, mais uma vez, né, esse movimento em zoom, assim, tanto macro quanto micro, né, da temática também, né. Pode falar das questões externas, mas também falar da sua relação, né, com o corpo. Porque agora, na pandemia, a gente repensou muito isso, assim, foi muito forte, né? E isso é muito importante, porque, inevitavelmente, a nossa alimentação vai ter que mudar. Porque o consumo de carne de carne, e no Brasil vocês têm uma carne absolutamente fantástica, vai ter que diminuir. Porque é um dos grandes núcleos de poluição, é precisamente a criação de animais, não é? Portanto, e passando por uma educação, digamos, alimentar, nós vamos ter naturalmente que nos tornarmos cada vez mais vegetarianos, porque é incomportável a produção de carne e, obviamente, o peixe está a acabar também, como vocês bem sabem. Pois. E o quanto é importante, né, termos esses momentos, né, criarmos esses momentos de partilha, de reflexão, de trocas, né, porque senão a gente entra naquela espiral, né, do dia a dia, dos compromissos diários e tal, e não tem tempo, mas quando a gente cria tempo, a gente marcou, a gente se comprometeu hoje estarmos aqui em determinado horário. Nós estamos aqui, nós nos organizamos e estamos aqui. Quantas ideias, quantas coisas bacanas, quantas coisas transformadoras podem vir daqui, né? E se não tivéssemos esse espaço? Então, isso só reforça cada vez mais o quanto esses microespaços, essas micropolíticas são cada vez mais indispensáveis, eu diria, se a gente quiser deixar um mundo minimamente... né, que as pessoas possam viver com uma qualidade mínima para os nossos filhos, nossos netos, né? Se a gente quer deixar essa marca, esse legado,
a hora de agir até já passou, né? Nem é agora, até já tá tarde, né? Então, de começar aquela coisa, comece hoje, comece agora, porque até já tá tarde, né? E mesmo esta pandemia que nós estamos a viver, que vai deixar marcas profundíssimas nas pessoas, não é? Aliás, já está a deixar, e vocês são psicólogos, sabem perfeitamente o que é que se está a passar, estes confinamentos, esta ausência de contato. A privação, Exatamente, esta ausência de afetos, de transmissão de afetos, de expressão de afetos, tudo isto está a ficar realmente gravado em nós. E, portanto, estes momentos são absolutamente essenciais para nós, e quando nós nos pudermos estar frente a frente, olhos nos olhos, são cruciais para nós ultrapassarmos os efeitos da pós-pandemia. Pois. E que já estão aí, né? Já estão aí, a gente vê consultório psicológico e psiquiátrico lotou na pandemia, tá? A demanda é cada vez maior. O índice de suicídio impressionante, assim. Sem dúvida. A demanda é cada vez maior, é um sofrimento, é uma angústia, é uma privação, é uma situação de se sentir preso, sem saída, nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo, ninguém sabe, essa incerteza. Isso acaba abalando muito o ser humano, né? É o medo Quem já tinha alguma coisa, então aí agravou mais, né? Quem já tinha alguma dificuldade... É o medo de dentro... se encontrando com medo de fora, né? Isso é muito interessante, assim, né? E as pessoas tendo que aprender a lidar também, né? Com esses medos internos seus, se fortalecer, observar, né? Também como é que funciona essa mente, assim, para poder lidar com esse externo que está tão caótico, né? Nesse fora, assim. Então, para não falar dos lutos que não se fazem, não é? As pessoas estão passando por um profundo processo de autoconhecimento. Elas estão passando por um profundo... Isto é uma visão de guerra, quer dizer, vermos pessoas a serem, a serem enterradas em valas comuns, isto é uma visão que só se tem na guerra. Num cenário de guerra, portanto, e nós realmente estamos a viver uma guerra. Isto, para todos os efeitos, é uma guerra. E nós temos uma necessidade, enquanto ser humano, dos nossos rituais, né? Os nossos rituais de despedida, né? Agora, uma mãe, um pai morrer, a gente não poder se despedir, né? Exatamente. Então, esse processo não é tão fácil, né? Quanto isso de lidar, de digerir, de ressignificar depois. E é uma escala gigantesca de pessoas que estão passando por isso, né, no planeta. Então, isso aí, a gente vai ter muito trabalho, né, para conseguir, e de alguma forma a literatura pode nos ajudar, né, a literatura ela tem um potencial de alcance. Acho que a doutora Ana pode nos falar melhor, ela tem até livros traduzidos, né, para outras línguas, enfim, o quanto a gente pode passar uma mensagem, né, quando a gente consegue também um público que pare para nos ouvir, que se conectou conosco, que a gente construiu a nossa audiência, né, que nos segue, que acompanha o nosso trabalho, que nos para e investe tempo para nos ouvir, né? Como fazer isso para que a gente possa, então, através disso, levar, né, os nossos propósitos adiante, seja de conscientização ambiental, de promover maior solidariedade, enfim, cada um tem os seus propósitos, né, os seus valores, mas de que maneira a gente pode conseguir, né, impactar, conscientizar, levar a nossa mensagem para um número maior de pessoas. Na sua experiência aí de décadas, né, o que mais deu certo? O que menos deu certo? O que a senhora poderia passar aí para quem está nos ouvindo e para nós também? Para mim, o que dá mais certo neste período de confinamento, neste período em que uma pessoa não pode sair de casa, não pode fazer rigorosamente nada socialmente, o que dá mais certo é escrever, mas isso também é ler e escrever. E, portanto, o conselho que eu daria a vocês é precisamente isso, porque realmente a literatura, nós buscamos na literatura não só aquilo que e a verdade sobre aquilo que nos atormenta e sobre os problemas sociais e ambientais que vivemos, mas também todo o imaginário, e por isso é que se chama ficção, todo o imaginário que impregna as páginas de um livro. E nós precisamos
também nos aliarmos da crueza dos tempos que estamos a viver e a leitura pode dar-nos esse bálsamo, não é? A leitura pode dar-nos essa fuga, esse escape. É isso que eu enfim, que eu vos aconselho a vocês e a toda a gente, é que encontrem uma forma de escape para os momentos difíceis que estamos a viver. No meu caso é a escrita e a leitura, no outro pode ser a música, o cinema, o teatro, a dança, porque realmente todos estes meios, felizmente, estão disponíveis através da internet. Portanto, não precisamos de sair de casa, efetivamente, para termos acesso a esses meios. Até os livros nós podemos encomendar e eles vêm-nos ter a casa. Portanto, é uma boa forma de nós realmente ultrapassarmos estes tempos difíceis que estamos a viver e ajudar a cultura, porque realmente se há setores da economia, neste caso não só nacional, penso que será transversal a todo mundo, que estão a sofrer imenso com esta pandemia, é sem dúvida o setor cultural, porque é um setor que vive do público. Ora, não tendo público, eles não trabalham. Nós não trabalhamos, não é? Portanto, este livro que saiu, Gelos, praticamente não teve, que é o segundo da trilogia, não teve apresentações públicas, porque realmente já estávamos em confinamento, e portanto, é assim que nós temos que realmente usar este tempo para crescer, amadurecer, na convicção de que, e esta é a minha convicção, de que todos iremos ser diferentes no fim disto tudo. E eu espero, muito sinceramente, que sejamos diferentes para melhor para os outros e para o nosso planeta também. Doutora Ana, eu tenho aqui algumas perguntas e tem pessoas aqui falando comigo no Messenger e no WhatsApp que estão acompanhando e gostariam de ouvir as respostas. Eu tenho aqui uma... que é da Caroline, de São Paulo. Ela colocou assim: quais os projetos né, que a doutora Ana já elaborou e executou com mulheres, de onde surgiu a ideia, como foi a receptividade, quais você repetiria, quais faria novamente? Nós todos os anos, no Dia Internacional das Mulheres, e isto já ao longo de 22 anos, dedicamos esse dia a um tema, um capítulo muito específico da vida das mulheres. Por exemplo, já fizemos a mulher na política, a mulher na cultura, a mulher, enfim, muitos, tudo dedicado à mulher e com convidados. Este ano, por exemplo, nós íamos dedicar precisamente o 8 de março às professoras, porque realmente é um setor muito difícil também, o setor da educação, neste momento, e íamos dedicar precisamente às professoras e aos alunos, neste caso alunos e alunas, porque realmente achamos que é muito importante vermos como estes profissionais estão a desempenhar as suas funções. E eu obviamente fui professora durante quase 30 anos e, portanto, para mim é o setor fundamental de uma sociedade, é o que alicerça tudo o resto. E, portanto, um mau setor educativo certamente que não vai gerar uma sociedade plena, uma sociedade de valores, uma sociedade, digamos, satisfeita e feliz, e, portanto, esse setor é muito importante. Nós todos os anos dedicamos realmente o dia 8 de março a uma causa. Por exemplo, o ano passado dedicamos à Maria de Lourdes Pintacil, que foi a nossa única primeira-ministra em Portugal e que foi das pioneiras em Portugal a lutar pela igualdade de género, em Portugal e não só, a nível mundial. Ela esteve ligada à Unesco, etc. E, portanto, todos os anos nós tentamos não repetir, porque realmente há muito para louvar, há muito para homenagear, há muitos tributos a prestar na área das mulheres, felizmente, e nós queremos continuar nessa senda. Eu tenho uma outra pergunta aqui, também de literatura, tá? Que eu vou deixa eu ver aqui. Do Milde, só um minutinho. Para o escritor que tenha um grande alvo em produzir um livro,
quais procedimentos simples, médios e complexos ele tem que seguir a fim do efeito? Ou seja, o que ele pretende saber é como é que alguém que tem um livro escrito o publica, é isso? Pois. Como fazer, deve ser a pergunta dele. Perguntando para quem sabe, para quem já passou por isso diversas vezes, né? E eu vejo por mim escrevendo, eu escrevo mais na área técnica de psicologia mesmo. Mas eu hoje já tenho um método que para mim é mais simples, mas até eu chegar nele, eu tive que ver o que mais funcionava e o que menos funcionava para mim. Vamos ouvir da senhora. Eu não sei se entendi a pergunta. Portanto, o que ele pretende saber é a metodologia para escrever o livro ou para depois o publicar? Para que o escritor tenha, para o escritor que tem um grande alvo em produzir, é a produção. Quais os procedimentos simples, médios ou complexos teria que seguir para o efeito, na sua opinião? Produção é a edição do livro, é isso? Para escrever o livro, né? Ele está querendo para saber. Escrever. Para produzir. É porque realmente essa é a parte que mais me interessa, porque realmente é a parte mais difícil, é escrever um livro, não é? E escrever um livro, mas cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua metodologia. Eu sou uma pessoa que muitas vezes me perguntam, mas como é que escreve? Eu escrevo sempre, eu se puder estar todo o dia no computador, estou sempre a escrever, porque realmente as ideias estão sempre a fluir, mas para construir um livro, antes de eu me sentar a escrevê-lo, eu faço uma investigação de vários meses, porque os meus livros têm uma componente histórica, social, digamos, científica, muito grande. Portanto, os meus livros não são, digamos, às vezes eu digo, não são livros que eu escrevo sobre mim, ou sobre o meu umbigo, ou sobre a minha história, não. É livros nos quais eu tento dar a minha visão da sociedade em que eu estou inserida e retratar também todos os problemas que existem e não só, portanto, todas as maravilhas que existem também. Portanto, e eu costumo dizer que esta trilogia é, ao mesmo tempo que é um hino, um tributo à natureza, ao planeta, é também um alerta para não perdermos todas as maravilhas que este planeta encerra. E, portanto, são essas maravilhas das quais eu também falo nos meus livros. Portanto, eu tenho, todos nós somos diferentes, eu tenho realmente uma forma de trabalhar assim, e há pessoas que perguntam, mas de onde é que vem a inspiração? A inspiração vem de todo lado. Eu colho a inspiração para escrever de todo lado. Eu às vezes estou, enfim, a estender roupa ou a lavar a louça e estou a pensar naquilo, porque realmente o que trabalha é as mãos. Nós mulheres sabemos isso. Fazemos 7 tarefas ao mesmo tempo e, portanto, somos seres muito multifacetados. E então, mas isto sou eu. Portanto, cada um tem um processo criativo diferente. Ou seja, a senhora, assim, a semelhança de muitos artistas e escritores, tem essa coisa de estar mais conectado com o que cada situação, momento a momento, dia após dia, tem para me dizer, para me ensinar. E, portanto, isso te inspira no seu processo de escrita, e por isso que a senhora acaba escrevendo tanto e tendo a audiência que tem, sendo convidada aí para canais de TV, tudo. As pessoas querem te ouvir, as pessoas querem parar para te escutar, né? Por quê? Por que as pessoas querem parar para escutar? É interessante porque realmente o canal 2 é um canal, enfim, que pronto, não tem a audiência dos canais ditos mais comerciais, é um canal muito dedicado à cultura, etc. E no outro dia encontrei uma senhora que me disse, eu adorei ouvi-la na televisão. Uma pessoa que eu nunca imaginaria que viria ou que veria o canal 2 da RTP. Portanto, e as pessoas surpreendem-nos assim. E diz ela, pois, a senhora parece que nos lava a alma. Ouvir uma coisa destas, não há nada de melhor que se pode ouvir, a não ser coisas destas. De uma pessoa, como dizia também há pouco tempo, há bocado a vossa colega, de uma pessoa que pronto, enfim, não tem nenhum curso superior, certamente que não, é empregada de um hipermercado, mas podia ter um curso superior, porque nós temos muitos empregados de hipermercados com cursos superiores, mas uma pessoa humilde e que
Portanto, isto é absolutamente fantástico e é isto. É o poder da literatura, né? É isto que eu persigo, são estes leitores que eu persigo. Porque os outros, enfim, as pessoas que já leem e que já estão conquistadas para a leitura, não são propriamente o meu público-alvo. Agora, eu queria realmente dar todos os outros. Essa parte eu não sabia, que a senhora tem um nicho, um público-alvo específico que é, na verdade, trazer as pessoas para perto da literatura, atraí-las, despertar o desejo o interesse por esse mundo literário, né? Realmente, os outros que já têm interesse, a concorrência é muito maior, né? Às vezes as pessoas têm interesse, mas não sabem que tem. Não é nesse aspecto que eu estou a dizer. Não. O que eu estou a dizer é que as pessoas que já leem, pronto, já leem. Não é preciso seduzi-las para a leitura. Sim. Eu digo as pessoas que não leem, essas é que é preciso seduzi-las para a leitura. E são essas que eu quero seduzir com os meus livros. E quantas vezes a gente tem, né? É que nem aquela coisa, o pessoal de marketing digital diz muito isso, né? É como se fosse um iceberg. Então, lá na ponta do iceberg está quem já está procurando. Então, está, no nosso caso da psicologia, quem já está buscando atendimento psicológico, quem já compra, quem já lê, né? Que já sabe dessa necessidade, já tem consciência e já busca, né, a solução para atender essa necessidade. Mas depois nós temos aqueles outros dois públicos que estão abaixo do iceberg, que são os maiores, né? Um público que está mais ou menos no meio e o que está mais para baixo. Então, o que está mais ou menos no meio, ele está um pouco indeciso, assim, ele já teve algum contato, ele já sabe da necessidade, mas ele está procrastinando, né? Ele sabe que ele precisa ler, ele sabe que isso preenche uma necessidade dele, ou no caso da psicologia, ele sabe que ele precisa se tratar, mas ele está procrastinando, né? Mas esse aí também já sabe mais ou menos o caminho, o que precisa e o caminho, só está deixando para depois. Exatamente. Mas depois a gente tem um público que é o maior de todos, que é o lá da base do iceberg, que não sabe que tem a necessidade, mas tem a necessidade, né? Porque na psicologia mesmo a gente diz, todo mundo precisaria fazer psicoterapia, nem que fosse para se conhecer melhor, para ter mais qualidade de vida, para saber passar tempo de maior qualidade com as pessoas, para saber se relacionar melhor, até para poder criar estratégias para produzir mais e melhor e com qualidade, enfim, quanta coisa, né? Se conectar com seus valores de vida para ter uma vida com sentido, enfim. E na literatura a mesma coisa, né? Todo mundo idealmente precisaria ler. O ser humano tem essa conexão ancestral, né, com a escrita, que já escrevia lá nas rochas, né, e já tentava entender o que estava querendo dizer lá com as rochas, com os pergaminhos depois. Então a gente tem, né, essa conexão com a literatura, o ser humano tem, mas muitas vezes não sabe que existe, que tem essa necessidade. Então despertar essa necessidade, né, conscientizá-lo de que isso talvez possa preencher um vazio que ele até sente que tem um vazio, mas não sabe por quê, né? Não sabe o que está faltando, não entende muito bem o porquê. Então, a senhora está querendo dizer, em outras palavras, é que o seu público é esse, né? Esse que ainda não sabe o poder transformador da literatura. Exatamente. É isso mesmo. Ah, que legal, que bacana. Doutora Ana, essas eram... Eu enxuguei, né? Na verdade, as perguntas se repetiram muito, né? A primeira ali da Carol, muita gente perguntou quais os projetos que a senhora já fez, quais que deu mais prazer, no sentido de quais que a senhora se sentiu mais gratificada, que repetiria, que viu maior impacto, né? Mas acho que a senhora também já compartilhou bastante, né, conosco nesse sentido. Não sei se a senhora queria acrescentar mais alguma coisa, assim, o que a gente poderia... Quais as estratégias, assim, a senhora falou de parcerias, a gente aqui também prima por parcerias, tanto com o poder público como com a iniciativa privada, a gente acha, né, a gente acredita que né, juntos fazemos mais e melhor. Então, quanto mais pessoas puderem se juntar, se aliar a nós em um propósito, né, que enxergue sentido naquilo ali, mais longe, maior nosso alcance. A senhora já fez muita coisa aí em parcerias, né? A senhora tem uma larga experiência com parcerias. Na sua opinião, assim, né, como despertar? Porque, às vezes, a gente, para fazer uma parceria, assim como pode ser fácil, já existe a receptividade,
pode também ter aquela que, tipo, ia ser tão bom se aquele parceiro, né, se engajasse, mas ele não vê muito a necessidade e tem um trabalho ali de convencimento, de encantamento antes, né? Se a senhora pudesse compartilhar conosco que estratégia a senhora já usou para conseguir parceiros, para ter um maior impacto, né, do seu trabalho social, literário, cultural. Eu acho que, eu não sei se, não conheço suficientemente a realidade no Brasil, mas aqui não é fácil. Não é fácil. Portanto, é realmente preciso haver um trabalho E primeiro, nós temos que provar aquilo que valemos. Provar aquilo que valemos. Em relação ao festival, foi a primeira edição, foi a segunda edição, e só na terceira edição é que deram por nós, e na quarta, portanto, é assim, o começo é sempre muito difícil. Dar os primeiros passos de bebê é muito difícil. Pode ser aterrador, mas realmente só nos deve encorajar para nós seguirmos em frente. Porque realmente, se nós tivermos a convicção de que estamos a fazer isto para nós e para todos os outros que quiserem, portanto, eu penso que a nossa vontade continua férrea, e é isso que tem que ser. Porque não é fácil arranjar parcerias, não é. Ou seja, as parcerias começaram a brotar depois que viram que realmente era um trabalho de qualidade, eram pessoas que persistiam, era um trabalho que tinha uma certa continuidade, que quem foi parceiro nas edições anteriores teve algum retorno, né? Exato. Então Exato. Aí consegue-se mais, mas no início tem aquela coisa de ter muito trabalho, pouco recurso e persistir mesmo assim, porque está alinhado ao que importa para nós, né? E os frutos vão vir depois. Foi tão difícil que a Arte Via criou duas plataformas digitais, uma virada para festivais internacionais europeus, literários, obviamente, e outra virada para festivais da lusofonia, que se chama mesmo Festivais da Lusofonia, para conseguirmos arranjar parceiros de outros festivais da lusofonia, neste caso, e, portanto, temos muitos festivais do Brasil cadastrados na nossa plataforma, Brasil, Moçambique, Cabo Verde, temos muitos já, e na plataforma dos festivais europeus a mesma coisa, temos 19 ou 20 festivais, mas tivemos que ser nós a fazer todo o trabalho e convidá-los e a colocar a informação deles na plataforma, e isto tudo pro bono, e esperar que eles façam alguma coisa, mas que fazem muito pouco ou nada. Portanto, é assim. Mas realmente, pronto, o que nós fizemos está feito e pode ser visto, e quem quiser usufruir isto, porquê? Porque quando nós começamos ninguém nos ajudou, nós não sabíamos como é que havíamos de criar e construir um festival literário, e então... Ainda mais com essa proporção, né? Com essa qualidade, depois ficou bem conhecido, né? Que estas ferramentas poderiam ser importantes para outros que quisessem iniciar também um festival e que não estivessem assim tão desamparados como nós nos sentimos. E, portanto, têm estas plataformas que são absolutamente gratuitas e de livre acesso, portanto, para quem quiser, tem lá todos os contactos, portanto, as pessoas que quiserem usá-las podem e devem fazê-lo. Mas... Doutora Ana, uma última pergunta que eu tenho para a senhora sobre... ser escritora mulher, há quantos anos a senhora publicou a sua primeira obra, seu primeiro livro? O meu primeiro livro saiu em 1989. Nossa, eu tinha 4 anos, eu era um bebê ainda. E o que te levou a acreditar assim, eu consigo escrever um livro, eu sou capaz de escrever um livro? Nunca se me colocou essa questão, porque eu escrevo, eu encontrei livros não, cadernos escritos desde os meus 9 anos. Portanto, a senhora já escrevia? Sim. A escrita fez sempre parte, porque vocês estão a ver, na altura... eu nasci em 1961, não havia televisão, não havia internet, não havia computadores, não havia nada. A única coisa que nós tínhamos, e felizmente eu, que sou natural de Avintes, que é uma freguesia de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, uma coisa que nós tínhamos lá em Avintes, e temos,
é muitas bibliotecas. Tínhamos a biblioteca da Gulbenkian, na altura já era um privilégio, e tínhamos bibliotecas de clubes de teatro amadores que eram riquíssimas. Só para vos dar um exemplo, que eu tinha 11 anos e lia o Jean-Paul Sartre porque eram os livros que eu encontrava na biblioteca do grupo dos plebeus. Nossa, de alta qualidade. E Os Miseráveis, porquê? Porque já tinha lido tudo da infantil na biblioteca da Gulbenkian e tinha que ler mais e, portanto, fui buscando às outras bibliotecas que não havia dinheiro para comprar livros, não é? Mas o que foi decisivo? Porque, assim, ó, naquela época, hoje em dia, a gente tem muitas editoras, né? Hoje em dia é fácil, relativamente fácil conseguir publicar um livro, mas nem sempre foi assim, né? E embora muita gente tenha aí muita coisa escrita ainda hoje, né? Tem alguma coisa que acontece na nossa vida, na nossa experiência, alguém sugere, alguma coisa nos dá aquele start, vou publicar um livro, né? Que faz a gente decidir. Não, eu tenho tanta coisa, eu vou publicar um livro. O que fez a senhora decidir naquela época, com aquela dificuldade que existia, que era muito maior, eu decidi assim, o que foi decisivo? Vou publicar, né? Sou capaz, eu escrevo, eu sei escrever, vou publicar um livro. Não, foi sempre a minha ideia, desde que eu me conheço. Escrever. Já tinha um objetivo desde... Sim, foi sempre, eu sempre escrevi. Claro, com 11 anos nunca publiquei nada, mas foi sempre a minha ideia, era escrever, era ser escritora, era escrever e publicar. Era um sonho antigo, então, e que a senhora queria ser escritora. Desde que eu me conheço, portanto, talvez seja, era essa o meu sonho, desde criança, e era um outro que eu concretizei também, que era ser arqueóloga e ir fazer escavações no Egito. Eu fui das primeiras alunas do primeiro curso de Arqueologia da Faculdade de Letras do Porto, porque foi o primeiro ano o meu, foi o primeiro ano de Arqueologia. Só não fui fazer escavações para o Egito, mas fui fazer escavações para a Alemanha. Portanto, realmente, ser arqueóloga e ser escritora foram sempre as minhas duas grandes ambições. Nunca pensei em dinheiro, nem coisa nenhuma, nunca foi nada que me interessasse. Nem ter. Aliás, nessa entrevista... Sempre muito mais o ser, né? Eu quero ser assim, eu quero fazer para me aproximar. A senhora é muito conectada com seus valores e daí isso encanta, isso conecta as pessoas, por isso que elas acabam... vendo essa verdade em ti, né, e querendo parar para te ouvir e acompanhar o teu trabalho. Então tá aí o segredo. Desvendamos o segredo. Em relação ao ser, eu termino a entrevista dizendo que ser e não ter é a questão fundamental hoje. Porque nós temos que pensar em ter cada vez menos e ser cada vez mais. E, portanto, foi sempre essa linha que me norteou. O primeiro livro surge precisamente... Eu estou muito ligada à realidade alemã, porque estive lá, vivi lá 2 anos, tinha 20 e poucos anos, e falo alemão, portanto, é uma realidade que é um país que eu gosto muito. É uma língua muito difícil. Eu estava de passagem em Berlim em agosto de 1989, portanto, poucos meses antes do muro de Berlim cair, e andei precisamente em Berlim Oriental, Berlim Ocidental, e vi o muro todo, de uma ponta à outra, e pensei em Berlim, e aquilo marcou-me tanto que eu, quando cheguei a casa, quando cheguei a Portugal, era uma instabilidade tão grande, uma inquietação tão grande, que eu disse, bem, eu vou até à praia e vou escrever. Escrevi o primeiro livro num mês. E num mês escrevi-o e editei, porque o primeiro livro faz parte, digamos, da cultura, é uma edição de autor. Editei o livro e ele foi lançado a 9 de dezembro de 1989, um mês depois da queda do muro, que foi em novembro. Olha! Foi uma coisa incrível, porque foi um sucesso enorme. Dei imensas entrevistas na televisão, nas rádios, nos jornais. Porquê? Porque o livro foi assim... Aquilo saiu da alma, aquilo fez todo sentido. Uma espécie de premonição da queda do muro. Pronto, e desde aí estou muito ligada a essa temática dos muros. Aliás, em 2014 saiu o Caçador de Muros, que também está disponível no Brasil, e que vai ser agora editado outra vez no Brasil, por uma outra editora, uma editora brasileira, O Caçador de Muros, com 2 S's. E é um livro que realmente...
retrata os muros que ainda hoje existem e começa precisamente com a queda do primeiro muro que caiu, que foi o muro E é importante de ter sido publicado na altura em que foi, né? Às vezes tem o momento certo, a hora certa de se fazer as coisas, né? E essa questão de deixar para depois nem sempre funciona, porque tem coisas que tem um timing certo ali que, absolutamente. Né? Mas isso é o cavalo encilhado. Eu reajo com impulsos, eu reajo com os sonhos que tenho, com os pesadelos que tenho, portanto, e quando qualquer coisa se mete na cabeça, eu tenho mesmo. Aliás, houve uma altura que eu escrevi os meus sonhos, que eu acho que é uma coisa que eu aconselho toda a gente a fazer, é escrever, quando se lembram, obviamente, os sonhos que têm, porque eu tenho realmente, e muitos deles eu uso nos meus livros, tenho registros de sonhos incríveis, e vocês como psicólogas sabem isso perfeitamente. Portanto, os sonhos são realmente riquíssimos, riquíssimos. E às vezes tenho que acordar durante a noite e levantar-me para vir escrever aquilo que estava a sonhar ou que estava a pensar. Eu faço isso, o Carlos diz, Paola, de novo tu vai pegar e anotar o teu sonho. Isso é que depois eu esqueço. E são essas vozes que nós, escritores, não conseguimos calar. E, portanto, quando a voz vem, eu tenho que lhe dar voz nos meus livros. E, portanto, é isso, no fundo, é basicamente isso. E os meus livros são realmente comprometidos com a realidade. São comprometidos com as pessoas, com o planeta, com a sociedade, são comprometidos. São livros incómodos, são livros provocadores, e são livros que eu também acho que têm muita beleza. E o que a senhora diria, assim, para quem ainda está agora, né? A gente vai lançar o próximo edital mês que vem, em março, né? Da segunda edição. O que a senhora diria para quem ainda está em cima do muro, pensando, será que vale a pena? Será que não vale a pena? Será que eu sou capaz? Será que eu sou capaz? Será que eu posso? Toda a gente é capaz. Toda a gente é capaz. Basta querer e fazer tudo para o conseguir. Ai, lindo! Olha, encerramos. Essa frase tinha que escrever, né? Essa frase muito tinha que escrever. Acreditar. Acreditar é acreditar sobretudo em nós. Acreditar no nosso valor, nós mulheres. Acreditar no nosso valor. Acreditar que conseguimos fazer tudo que os outros fazem. Sejam homens... E nós somos iguais, né? Eles não têm nenhum superpoder, nada de especial que a gente também não tenha, né? Não, nós não somos iguais, nem queremos ser iguais. Deus me livre eu querer ser igual a um homem. Eu adoro ser mulher e sou diferente, somos diferentes dos homens. Agora, juntos, homens e mulheres conseguem tudo. Para o bem. Eu digo assim, quando a gente se compara com outra pessoa, a gente sempre, a própria comparação, ela já tem aquela coisa, né? Que eu sou melhor, igual ou pior, né? E essa é a base do sistema comparativo. E a gente tende, na maioria das vezes, a sempre se colocar numa posição inferior, né? De que os outros são mais capazes do que eu, os outros conseguem coisas que eu não consigo. Por quê? Né? Em termos de recursos, não tem nada que justifique que eles consigam e eu, né? Eles, outras pessoas, homens, mulheres, né? Não tem nada que justifique que os outros consigam e que eu não, porque eles não têm nenhum superpoder que eu não tenha, né? A mesma capacidade eu tenho. Inclusivamente, às vezes as pessoas podem pensar, pronto, as pessoas tiveram um berço de ouro, cresceram em berço de ouro, tiveram todas as facilidades e mais algumas. Os grandes génios, os grandes criadores, os grandes artistas, a parte deles passaram fome, morreram na miséria e foram génios. E nós ainda hoje os idolatramos. Portanto, que ninguém pense que o gênio e o talento está associado a melhores condições materiais. Que muitos pensam, né? Muitos pensam. Porque a exigência é aquilo que o nosso Camões dizia. Portanto, a vida exige de nós, e quanto mais a vida exigir, mais nós nos tornamos capazes de responder a essas exigências. Ai, que lindo! E, portanto, é isso mesmo. Portanto, se nós Dona tivermos Ana. Eu muitas vezes pergunto porquê que as coisas são tão difíceis para mim?
Por que tenho que qualquer coisa lutar tanto por ela? Mas depois penso naquilo que eu digo aos meus filhos, porque a vida só é bela assim. Porque se tudo fosse fácil, os dias eram todos iguais. Não havia nem momentos de alegria, nem momentos de tristeza, nem momentos de depressão, nem momentos de... Portanto, a vida é bela por ser assim, por ser difícil, por nos custar muito, mas também por nos ensinar que somos nós e todos os outros. Tu queria perguntar alguma coisa, Mish? Eu gostaria, assim, se não for muito lhe pegar de surpresa, poder compartilhar um trechinho de algo que a senhora escreveu para encerrar, assim, para irmos em direção ao encerramento. Para eu ler um trecho de um livro, é isso? Não isso! Percebi. Então deixem-me... Ai, que legal, ela vai pegar. Olhem, eu vou aqui ver, mas isto está disponível no meu Facebook, mas eu vou ler. Foi o texto que eu lá pus no Facebook do Desertos, que é o último livro da trilogia, e que vai sair agora em abril, maio. Então eu vou ler-vos, têm é que apagar a imagem porque estou com o Facebook aberto, não há problema? Não, não tem problema. Pronto, então eu vou ler-vos um excerto. Queridas amigas e amigos, deixo-vos os meus votos para o ano 2021 com um excerto do terceiro volume da trilogia Mãe Nossa, Desertos, a sair em breve. Vi-me deserta para cá chegar e agora que aqui estou vou deixar-me levar para os mundos invasivos deste apelo que me invade o ser e o desvanece nas 1000 partículas do entardecer, semeando o futuro a todas as vozes, a todas as mãos. Contemplo na sensação pura de um vegetal que procede da luz, do carbono, dos sais e preencho-me a mim mesma com cores, odores, entoações de fugas admiráveis. Vi-me tão deserta para cá chegar e agora que a saliva me seca na garganta, a água se esvai do meu corpo irrigando os desertos de diamante, consumo-me de febre na boca tinta de púrpura, entre as folhas que jamais conheci, num bucólico pastoral intocado, jardim de faias verdes e sombras incontáveis de mananciais. Vou ver se chove, animada pela jovialidade da alegria queimada do sol, e flanar nos limites da eternidade, onde brindo com hidromel aos vislumbres inscritos no tecido da imaginação. Deixo a juventude empalidecer, fenecer numa doce inquietude, sem dor nem desespero, porém mais bela que bela, cubro-me dos prazeres das partituras vibrantes, dos poemas agasalhados das suras piedosas, na impossibilidade de tudo posso quebrar, mas não me curvo, e ofereço-me em romance na taça dos sonhos. Lindo. Podem ler. Ai, que lindo! Que lindo! Obrigado. Parabéns! Obrigada. Muito obrigada, doutora Ana, sem Obrigada palavras, a vocês. agradecer Obrigada esse pelo vosso tempo, trabalho. né? Uma parte da sua vida a senhora dedicou aqui para nós, né? Uma parte da sua vida que não volta e que a senhora decidiu, optou por gastá-la, por passar esse tempo aqui conosco, né? É um prazer muito grande. Que tenha muitos frutos, né? Obrigada. Que a gente possa refletir bastante sobre o que a gente falou aqui. As pessoas também que vão ouvir depois, que tem o seu caderninho aí de insights, vá anotando as ideias que vão surgindo, né? Nas suas mentes enquanto ouvem, porque Exatamente. muitas vezes a gente não anota e a gente esquece. São ideias que é aquela coisa que tem o timing certo para fazer, que fazendo no momento certo, na hora certa, tem mais frutos, tem mais impacto, né? A exemplo também do próprio testemunho que a doutora Ana nos deu hoje.
Muito obrigada, gratidão assim, pela sua vida, pela sua doação, por tudo, o seu percurso, né? Por ser exemplo, por ser modelo, por fazer a diferença, por criar, inovar, pensar em soluções que possam realmente ter um impacto e deixar marcas, né? Porque nós vamos, mas a vida continua, né? E que coisa boa a gente poder deixar marcas, né? E a literatura nos oferece isso. Muito obrigada pelo seu testemunho, pelo seu encorajamento às mulheres, né? Obrigada, minha colega psicóloga Neneza, nossa escritora, pela participação aqui conosco. Agradeço a minha colega Micheline também. Vou deixar, então, a senhora se despedir das pessoas, depois vou passar a palavra para a Micheline e para a Neneza para a gente encerrar. Eu é que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês e espero que de alguma forma as minhas palavras vos ajudem na vida. E qualquer coisa que precisem de mim, eu estou disponível para vocês, porque realmente é muito importante que projetos destes se multipliquem e frutifiquem em todos os lugares. As mulheres merecem. Neneza, quer dizer alguma coisa? Muito obrigada. Adorei participar e, assim, ouvir alguém falar, assim, no português de Portugal. Eu fico emocionada porque foi um país, assim, que eu visitei, que eu me emocionei muito, porque meu avô veio de Portugal e eu comecei a ouvir as músicas portuguesas, os fados, e comecei a chorar, porque eu lembrava de todos eles, eu cantava junto, e era a minha infância que estava ali, né? Exato, E eu então ouvir a doutora Ana com toda a sua cultura me faz lembrar do meu avô, que era um mestre para mim, um advogado brilhante, uma pessoa pública que foi vice-prefeito da minha cidade e que eu realmente trago comigo, né? Grandes marcas. Então, muito obrigada, doutora Ana, por tudo e pelo incentivo, né? Pelo incentivo que nos deste. Obrigadíssima, obrigada. Michi, quer falar? Ana, então, com carinho, porque já me sinto próxima depois desse nosso encontro hoje. Foi maravilhoso, nos ajudou a refletir sobre toda a nossa trajetória até aqui, nos encorajar a seguir adiante, nos ajudou muito a pensar essa segunda edição. Nossa, eu tô com a cabeça assim, já cheia de ideias. Então, gratidão. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada e parabéns por tudo aquilo que vocês estão a fazer. A gente tem que continuar, né? Alguém tem que continuar, né? Sem dúvida. Tomara que depois tenhamos outras pessoas que também continuem, né? Sem dúvida. Esse é o propósito. Que bom que temos oportunidade de espaços como esses, de ouvirmos quem já passou por tanta coisa, né, nessas áreas, para poder também nos orientar, nos mostrar caminhos possíveis, né? Nos motivar, nos encorajar. De novo, assim, tenho muito a agradecer pela sua, né, ela veio aqui gratuitamente, dispôs de um tempo precioso, né, na vida dela, para estar aqui, né, ajudando um movimento que ainda é pequeno, mas que, se Deus quiser, vai impactar muita gente, vai deixar muitas marcas, né, duradouras, que é para isso que a gente batalha, é por isso que ela batalhou uma vida inteira e conseguiu tudo o que conseguiu e que ainda vai conseguir, né? Então, muito obrigada a todos que assistiram e que ainda vão assistir, e até a próxima. Uma boa noite a todos. Obrigada, boa noite para vocês. E fiquem bem. Obrigada. Obrigada. Tchau. Deus. Tchau.